Retornando às nossas entrevistas, e agora vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos. Vamos falar sobre oftalmologia. E conosco temos aqui os doutores, Dr. João, Dr. Ayrton e também Dr. Eduardo. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu vou apresentar aqui os nossos entrevistados. Começando pelo meu lado, está o Dr. João Luiz Lobo Ferreira, que é o coordenador deste evento da Ação Unidos pelo Diabetes, também vice-presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, o Dr. João, que é coordenador do Programa de Residência Médica em Oftalmologia do Hospital Governador Celso Ramos. Também é diretor da Clínica Vista Medicina dos Olhos, é doutor em oftalmologia pela UFMG, possui especialização em retina e vítreo pela Universidade de Western, na Austrália. Ao meu lado, também temos o doutor Ayrton Ramos, presidente e doutor em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina, presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, presidente da Sociedade Sul-Brasileira de Oftalmologia e diretor da Clínica Vista Medicina dos Olhos. E ao lado do Dr. Ayrton, temos o Dr. Eduardo, professor Dr. Eduardo Vieira de Souza, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina, chefe do setor de retina do Hospital Governador Celso Ramos e responsável pelo ambulatório de retinopatia diabética do HU da UFSC, mestre e doutor em oftalmologia pela USP. Doutores, sejam muito bem-vindos nesse nosso bate-papo sobre oftalmologia aqui no nosso evento. E a primeira pergunta, então, doutor, para começarmos esse bate-papo, é para o doutor João. Doutor, qual é o impacto do diabetes na visão das pessoas? Bom dia a todos. O diabetes é a maior causa de cegueira em pessoas na idade laboral. Então, esse impacto é importantíssimo porque é justamente na fase produtiva que, às vezes, a pessoa não pode mais trabalhar porque não enxerga. Uhum. 20%, os pacientes que têm diabetes têm 20 vezes mais chance de ter cegueira do que a população geral. Tá? 19% dos casos de cegueira do mundo são em pacientes diabéticos. O diabético tipo 1, ao longo de 20 anos, 90% já apresenta algum grau de retinopatia e o do tipo 2, 60% apresenta algum grau de retinopatia. Então, a doença crônica, mas assim, por exemplo, o diabético tipo 2, às vezes nem sabe que tem diabetes. Então, é óbvio que o diabético tipo 2, assim que souber que tem diabetes, tem que procurar o oftalmologista uma vez por ano, pelo menos, ou imediatamente, né? E o diabético tipo 1, que já sabe, ao longo de 5 anos, pelo menos, ele já tem que ir ao oftalmologista. Doutor Ayrton, na sua opinião, e o impacto do diabetes na visão das pessoas? O impacto é enorme, né? Porque se você pensar que uma pessoa jovem perde a visão, né, e tem a vida inteira pela frente, imagine o impacto não só para ela, como pessoa, como paciente, mas também para a família, né, para a sociedade, né, para a saúde, para o sistema de saúde do Estado, do município, do Estado e do país, né? E esse impacto ele pode ser minimizado por ações como estas que estão acontecendo hoje, tá? Porque a gente sabe da grande dificuldade do acesso das pessoas ao sistema de saúde no Brasil. Infelizmente, muitos dos pacientes que têm diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que é aquele que não percebe o diabetes é uma doença traiçoeira. Ela vai acontecendo, os sintomas são menores, até que ela percebe que tem diabetes, fazer o diagnóstico às vezes demora. E a retinopatia diabética, que é uma complicação do diabetes, que é quando os vasos, as artérias e veias do fundo de olho são afetadas, né? Muitas vezes essas artérias e veias estão afetadas pela diabetes, pela retinopatia diabética, e a pessoa também não sabe, né? Então, muitas vezes ela chega tarde. Somando a isso o problema do acesso, né? Muitas vezes a pessoa já chega com uma situação difícil, às vezes nós conseguimos tratar, às vezes não, mas fazemos o que podemos dentro do sistema que é vigente hoje. Mas então, respondendo a tua pergunta, o impacto de fato é enorme, não somente para ela, mas para toda a sociedade. E a importância de procurarmos sempre o profissional correto, né? Quando o assunto é a saúde dos olhos, o profissional correto
na nossa saúde, na nossa visão. Doutor, vamos agora para o doutor Eduardo Vieira. Na sua opinião, doutor, qual é o impacto? O impacto da diabetes na visão das pessoas. O impacto é enorme, né? A qualidade de vida, a visão está diretamente relacionada à qualidade de vida. Um paciente com cegueira vai ter uma qualidade de vida reduzida, uma capacidade laboral restrita. Além do impacto financeiro, o impacto familiar, como o doutor Ayrton comentou, é enorme para as pessoas. E como bem colocado pelo doutor Ayrton, uma vez que a doença se instala, é muito difícil reverter. A gente, muitas vezes, o que a gente vê hoje no olho de um diabético é um efeito de anos de descontrole, não é um efeito imediato. Então, essa conscientização, essa campanha de conscientização que ganha força tanto no diabetes como câncer de mama e outras doenças, se mostra fundamental para a conscientização da população dessa importância desse controle precoce. É o mote de todas as campanhas, né? Da mama, campanha de próstata. Se a gente pega cedo, a gente consegue tratar muito bem. Se pega em estágio avançado, é muito mais difícil. Então, o impacto é enorme e compromete não só o paciente, como toda a família, que é o que nos preocupa mais. Doutores, agora eu vou fazer algumas perguntas para iniciar o bate-papo entre vocês. E a primeira delas é a seguinte: o que pode acontecer nos olhos pela diabetes mellitus? Quem gostaria de ser o primeiro a responder? Eu posso falar até. Às vezes, o paciente que tem uma glicemia alta e às vezes nem sabe que está com a glicemia alta, ele pode ficar com a visão embaçada. Ele pode nem ter ainda alteração crônica na retina pela retinopatia diabética. Mas se ele tem uma glicose acima de 200, às vezes ele pode ter um embaçamento da visão e ficar míope. A gente chama de miopia de índice. Uhum. E até, inclusive, o diabético, ele não deve mandar fazer os óculos quando tiver com a glicose de 200 ou mais, caso ele consiga controlar para menos, senão ele vai ficar com um grau diferente, né? Agora, o que está acontecendo no mundo é o seguinte: é um aumento enorme do diabetes, né? E o diabetes tipo 2, que normalmente afeta o paciente com 40 ou mais anos, eles estão ficando mais jovens agora, estão tendo um acometimento mais precoce. Então, só nos Estados Unidos, que é o dado que eu tenho, por ano, 355 mil diabéticos estão com diabetes tipo 2 entre 18 e 44 anos. E crianças e adolescentes, 6 mil diabéticos por ano. O que significa isso? Significa que a chance deles terem que ir para uma cirurgia de vitrectomia no olho aumenta muito, porque o inimigo, entre parênteses, maior é o vítreo, que é o gel do olho, aderido à retina. Então, quando você tem esse vítreo tracionar na retina e serve como arcabouço da forma proliferativa quando os vasinhos crescem, aí você tem que operar mais cedo esses pacientes. Enquanto que os pacientes que conseguem um controle mais precoce não precisam de evoluir com cirurgia, às vezes com laser ou às vezes com antiangiogênico, que são substâncias que a gente injeta no olho, às vezes com corticoide, a gente consegue controlar. Doutor Ayrton, na sua visão, o que pode acontecer com os olhos, né, através da diabetes mellitus? Pode acontecer cegueira. O paciente pode ficar cego. É uma doença que tem, como já falamos do impacto, se ela não é uma doença que ela não é bem tratada, bem manejada, ela pode levar à cegueira. Isso é importante que fique muito claro. Por quê? Porque no início não há sintomas. No início há alteração de grau, como o doutor João falou. No início há uma alteração dos vasos sanguíneos do fundo de olho, que também não é percebido pelo paciente, né? Que eu já falei do problema de acesso. Sim. Né? O médico não tem a oportunidade de examinar, o paciente não tem a oportunidade de ser examinado, e os vasos no fundo de olho, as artérias e veias vão proliferando, vão aumentando e vão sangrando. Quando a pessoa percebe que tem uma alteração de visão, a doença já está muito avançada. E muitas vezes é irreversível. Tá? Então ela causa uma doença, a diabetes causa uma doença chamada retinopatia diabética,
que pode ter um estágio inicial, o moderado, o estágio avançado. Pode também afetar o nervo do olho, o nervo óptico, causando a neuropatia diabética. Pode causar, inclusive, catarata. E pode causar, numa fase final, uma doença que a gente chama de glaucoma neovascular, que quando aqueles vasos sanguíneos que estão no fundo de olho vêm para frente e se formam na íris, no colorido do olho das pessoas. Tá? E essa é uma fase bem avançada. A mensagem que a gente precisa passar para as pessoas que estão nos assistindo é que nada disso precisa acontecer se ela conseguir uma consulta com o oftalmologista e se ela tratar o diabetes. Se houver um bom tratamento do diabetes, a gente reduz muito as complicações. Como já foram faladas, complicações cardíacas, neurológicas, nos rins. E também consegue diminuir as complicações na retina, que é a retinopatia diabética e a neuropatia diabética. Tá? Então, é isso. É importante quem tem diabetes fazer um controle rigoroso com o endocrinologista e ir no oftalmologista pelo menos uma vez por ano, assim que tenha sido feito o diagnóstico. Prevenção e diagnóstico, duas palavras-chave, né, doutor Ayrton? Agora, doutor Eduardo, falamos aqui sobre o que pode acontecer com todos esses fatores. Eu quero perguntar para o doutor agora, quais são os tipos de tratamento que podem ser realizados hoje nos olhos dos diabéticos pelo médico oftalmologista? Felizmente, hoje nós temos um arsenal enorme para poder agir. Sempre lembrando que quanto antes, melhor. Né? Nós podemos dividi-lo basicamente em uma forma mais agressiva ou menos agressiva. Claro que quanto mais precoce nós detectarmos o problema, mais simples vai ser o tratamento. E esse tratamento vai aumentando em nível de complexidade à medida que a doença vai avançando, ou que o paciente já chega no estágio mais avançado. Então, a gente pode iniciar desde um tratamento a laser, que é o tratamento praticamente mais antigo, a gente considera o mais conservador e com melhor resultado, né? Até a uma cirurgia, como o Dr. João colocou, que é uma cirurgia super delicada, super complexa, de alto custo, e que muitas vezes não tem um resultado tão bom quanto uma aplicação de laser. Né? Entre a aplicação de laser e a cirurgia, entre o mais simples e o mais complexo, nós temos hoje a aplicação de drogas antiangiogênicas, né, e a aplicação de que a gente chama de pellet de dexametasona, que ajudam a controlar uma faceta da retinopatia diabética que a gente chama de edema macular diabético, que no final, para a gente, muitas vezes o mais fácil de manejar, mas para o paciente é o que mais compromete a visão, porque afeta a visão central. Doutores, então nós podemos afirmar que o melhor tratamento é a prevenção? Acho que é importante porque o bom controle da glicose, da glicemia, já pode evitar uma evolução com retinopatia diabética. Então, quanto melhor o controle, menor a chance de ter retinopatia diabética. E também um estágio irreversível, né? Como foi mencionado pelo Dr. Ayrton, dos estágios, né? Quanto antes você previne, você também evita quadros irreversíveis, né, doutor? Outra coisa importante também é o planejamento familiar de uma paciente diabética, porque na gravidez ela pode ter uma piora do quadro de retinopatia diabética. Então é importantíssimo que a mulher que esteja planejando ter um filho faça um planejamento também indo ao oftalmologista e fazendo um monitoramento do fundo do olho, né, da saúde dos olhos também. E também da mesma forma, por exemplo, o diabético que operou catarata, ele tem que ter também da mesma forma monitoramento da retina, porque a cirurgia de catarata pode piorar a retinopatia diabética. Então tem que ser uma coisa meio que casada, bem organizada, para dar tudo certo. Uma coisa que eu queria comentar na prevenção e no tratamento é que muitas vezes quem tem diabetes, ele acha que quando ele toma o comprimidinho dele, o remedinho dele, o problema está resolvido. Tá? Mas o diabetes, eu sempre falo que é um tripé. Né? Você tem que tomar medicação de acordo com o endocrinologista, ou medicação via oral, pela boca, ou insulina injetável. Né? Mas ele tem que fazer dieta, a dieta é importantíssima, e tem que fazer exercício físico. Nós vimos nas outras entrevistas aqui, na parte de cardiologia,
que muitas pessoas que têm problema cardiológico, problema neurológico, é pelo fato, simplesmente, de não fazer exercício físico. E um dado que eu achei interessante na outra entrevista é que ele comentou, e isso é real mesmo, as cidades, hoje em dia, elas têm cada vez menos espaço para as pessoas se exercitarem. Aqui em Florianópolis, a gente tem espaços grandes, né? Tem praias e tem beira-mar e tudo. Aqui a cidade é privilegiada nesse sentido. Mas a gente vê em outras cidades que não, é só calçada, asfalto e não tem parques e tal. Então é importante que as autoridades também invistam em parques, em locais para as pessoas fazerem os seus exercícios, porque é demais importante. Não só para o diabetes, né? Para todo mundo. Então, mas em questão do diabetes, a melhor prevenção é o tratamento que tem que ser o tripé: medicação, dieta e exercício físico. Para você que está nos assistindo, então, hein? Vamos relembrar esse tripé: medicação, exercício físico e o terceiro? Dieta. Muito bom, doutor Ayrton. Doutor Eduardo, agora para uma outra pergunta aqui que a nossa produção preparou para essa nossa entrevista sobre oftalmologia. Como o diabético ele pode manter uma boa visão com qualidade durante a vida? Voltamos no mesmo ponto, né? Prevenção, né? Prevenção, né? A prevenção é a chave. Basicamente, a manifestação clínica do diabetes no olho, no sentido de retinopatia diabética, ela pode se dar de duas formas: afetando a visão central ou não afetando a visão central. Quando afeta a visão central, o paciente percebe que a visão piorou. E aí ele procura o oftalmologista e consegue, muitas vezes, pegar numa fase mais inicial. Quando ela se apresenta afetando a periferia, o paciente não percebe. A doença vai evoluindo e, muitas vezes, quando ele chega, né, já chega tarde. Como o doutor João bem colocou, esse tempo de avaliação também é importante. Então, diabético tipo 2, imediatamente procura, porque muitas vezes ele já tem esse diabetes, tem estudos americanos mostrando que em média 10 anos ele já tem diabetes quando ele vai procurar o oftalmologista. E do tipo 1 pode aguardar até 5 anos. E reforço na puberdade e na gestação de revisão dessa condição do diabetes. Doutores, agora para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir a opinião dos doutores sobre a importância de eventos como esse, né? Principalmente, vejo como um evento que passa essa instrução, essa educação, esse acesso à informação para a sociedade. Na opinião de vocês, qual a importância de movimentos como esse do Unidos pelo Diabetes? É um movimento informativo e conceitual antes de tudo. É claro que nós temos um grande prazer em atender o paciente que vem para a campanha, Sim. mas a conscientização tem que ser muito maior do que para as pessoas que vêm aqui, né? A gente quer uma coisa muito maior. Então, o conceito é esse. Você é diabético, procure o seu médico oftalmologista, não espere piorar a visão. Doutor Ayrton. O diabetes, assim como outras doenças crônicas, é uma doença que ela não afeta só os olhos, não afeta só os rins, não afeta só o cérebro, não afeta só o coração. É uma doença crônica que afeta vários órgãos-alvo. E a gente, como médico, a gente tem que sempre ver o paciente de forma holística, né? O paciente é um ser humano, que ele tem as necessidades psicológicas, as necessidades de doença, necessidade de saúde, né? E a gente tem que sempre ver esse paciente como um todo. E o grande mérito desse tipo de projeto que está acontecendo hoje é justamente isso, né? Não é só a informação de que ele tem diabetes, ele sabe que ele tem diabetes, mas ele tem que saber que diabetes ele afeta não só algumas partes, porque alguns pacientes têm mais problema renal, outros têm mais problemas nos membros inferiores, outros têm mais retinopatia, cada um tem o seu problema. Então ele precisa ser avaliado como um todo, né? A gente na medicina, a gente é muito especialista, né? Eu sou oftalmologista, tenho cardiologista, tenho neurologista, mas a gente, antes de tudo, a gente tem a formação médica. E por isso a importância dos pacientes consultarem um médico oftalmologista. Muitas vezes alguns pacientes até procuram, até por desinformação, alguns técnicos que se dizem e se passam às vezes por médicos, né? Por exemplo, técnico que receita óculos,
né? Às vezes um paciente diabético vai num técnico chamado optometrista, tem a sua receita de óculos, e essa receita muitas vezes nem é necessária, e a pessoa, como leiga, acha que aquele óculos está resolvendo o problema dela. Mas por trás dessa receita de óculos, teria que ter sido feito um exame da retina. E muitas vezes é nesse exame que a gente consegue identificar que uma retinopatia diabética inicial, que se não tratada pode levar esse paciente à cegueira. Tá? Então a gente precisa ver o paciente como um todo, e somente o médico oftalmologista com formação médica, que estuda 6 anos na faculdade de medicina, faz 3 anos de residência médica, que como nós aqui fizemos mestrado e doutorado, mais 2, 3 anos, né? Só ele tem o conhecimento para tratar o paciente de forma holística. Ninguém quer tratar somente a retina, somente o rim, somente o coração. Ninguém só quer receitar apenas o óculos. Para nós, médicos oftalmologistas, a receita do óculos faz parte da consulta médica. É onde consegue fazer um diagnóstico, é onde consegue prevenir doenças e prevenir que esse paciente, muitos deles até, vão à cegueira. Tá? Então, fica aqui, novamente, meus parabéns. A Sociedade Catarinense de Oftalmologia, a qual eu represento hoje, tem enorme orgulho de estar participando desse evento, né, agradecendo ao Dr. João Luiz por ter colocado esse projeto em pé, que é o projeto Hercúleo, né, primeira vez aqui em Florianópolis. Acredito que, com certeza, nós precisamos de projetos como esse, muito mais. Né. Agradeço aos voluntários também, que, como eu já falei na minha participação de boas-vindas, eu acho que o voluntariado é nobre no sentido de que pessoas estão dando o seu tempo e estão dando parte da sua vida, porque tempo é vida, né? Ela poderia estar em casa com a sua família, mas não, ela escolheu estar aqui, atendendo pacientes, orientando os pacientes diabéticos e fazendo bem para a sociedade. Né? Nós, como médicos, também temos nossa função social, e essa função social que nós exercemos todos os dias, ela está aqui hoje no auge, nesse dia tão especial para os pacientes diabéticos e também para as suas famílias. Né? Eu acho que enquanto tiver pessoas que tenham essa ideia de serem voluntários, eu acho que a chama da esperança sempre se renova, sempre se mantém, no sentido de a gente sempre estar promovendo, estar ajudando, para a gente sempre colaborar, né, por uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais humana. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ayrton, pelas suas palavras, nos inspirando nessa entrevista, de todos os nossos doutores convidados aqui. Doutor Eduardo, a sua mensagem final, a importância de um evento como esse para a população. É importantíssimo a ideia, como foi colocado anteriormente, de conscientização a respeito do problema. Não é um problema fácil de resolver no dia a dia. A gente, como médico, muitas vezes se coloca atrás da mesa e fala: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a gente sabe da dificuldade individual de cada um de tentar atingir objetivos. E eu acho que essas campanhas, elas ajudam bastante nesse reestímulo da população, pelo menos dos que buscam a gente, de retomar e buscar ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que fica a ideia da conscientização, do reforço, e eu acho que é um apoio também para a população que muitos querem, mas não conseguem acesso. Muitos querem ser acompanhados por um endocrinologista, mas ele só tem um clínico no posto de saúde, que não tem uma condição de manejar tão bem essa glicemia, que muitas vezes são casos mais graves. Né? Então, essa campanha ajuda a dar força, ajuda a dar voz a esses pacientes que têm dificuldade, que buscam, que querem melhorar. Né? Então, é fundamental, acho, parabéns ao Dr. João Luiz pela iniciativa, pelos apoiadores, pela sociedade catarinense. Sem eles não haveria o projeto, e que a gente acredita que vai ganhar força e vai se tornar uma referência anual aqui para Santa Catarina, né, que o ano que vem se repita novamente. Muito obrigada, doutor Eduardo. E agora, com a palavra final dessa nossa entrevista, doutor João Luiz Lobo, coordenador deste evento.
Gostaria de agradecer demais a todos os profissionais de saúde, a todos os voluntários, a todos os profissionais que estão envolvidos com a saúde das pessoas, pela participação. Gostaria de agradecer muito aos próprios pacientes que vieram, que são o nosso foco principal. E estamos animadíssimos para o ano que vem, provavelmente no dia 5 de novembro, para promover a segunda campanha Unidos pelo Diabetes Florianópolis. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigada, doutor João, doutor Ayrton, doutor Eduardo, por estarem conosco nessa nossa entrevista com o tema oftalmologia. E na sequência nós retornaremos com outro tema, e para você saber qual tema será, fique com a gente, retornamos em instantes.